Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Talk Brothers Podcast. Hoje a gente vai estar falando sobre mais um assunto tão quanto interessante, tão quanto os outros, mas vai ser uma abordagem bem legal. O que foi? Tem um ruído lá nela, né? Camila? Oi. Esse ruído aí foi o quê? Eu acho que foi porque passou um carro aqui. Aí não tem problema não. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Mas ficou muito alto, é que eu posso ir lá pra sala. Se você puder ir em algum lugar que faça menos barulho, acho que é melhor. Tá, vou lá pra sala então. E uma descarga. Ó, de novo. Pronto, agora eu fui. Então tá bom. Vou começar de novo, tá bom? Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Talk Brothers Podcast. Hoje a gente vai estar com uma novidade, falando sobre um tema um tão quanto interessante e especial. Acredito que o passado faz parte de todos nós, e hoje a gente vai estar falando sobre um pouquinho mais sobre ele, sobre o passado. O que seria o passado? Fala aí, tá? É um termo que faz muitas referências. Na verdade, eu acho que nós somos o passado, né? Nós somos a construção, a sintetização de um passado, na verdade. Mas eu acho que o que é mais interessante, além do tema, para além do tema, é o fato de termos uma convidada especial hoje aqui com a gente, né? Um tão quanto especial, seja bem-vinda, Camila. Ah, obrigada, gente. Sinta-se à vontade, a gente não tem script, não tem roteiro e a gente deixa o tema fluir. E a gente, assim, procura não dar tom de entrevista para não ficar aquela coisa, assim, né, de perguntas e respostas. A gente Sim, pode se mecânica, interromper, isso, o tempo todo, e falar o que sentir vontade, enfim. Tá Fala bom. o que te vem na cabeça, no coração mesmo, sem medo, sem medos. É que a gente é polêmico, sabe? A gente fala o que tá no coração. Tá bom. E aí eu já quero começar com uma polêmica, né? Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, eu tenho até dificuldade de lidar, que trazem o passado para justificar absolutamente tudo no presente. Elas vivem de passado justificando as suas atitudes através, né, do que aconteceu, do que ocorreu. Então é como se, de alguma maneira, elas não conseguissem se reportar para o tempo, né, o aqui e o agora. Elas estão sempre trazendo o que aconteceu e, de alguma forma, assim, como justificativa. Eu não consigo lidar com esse tipo de pessoas. E você? Então, eu também conheço uma pessoa que é assim, que a todo momento justifica, né, as ações presentes e até as ações futuras baseadas no passado, sabe? No que aconteceu, no que foi feito, no que sofreu, no que venceu e tudo mais. E assim, para mim também eu acho que é um pouco complicado, porque tipo assim, o que passou, passou, né? Tudo tem uma consequência, mas também tudo tem um aprendizado. Então, a gente pega tudo que a gente viveu, todas as experiências passadas, para tentar dar um novo rumo pro caminho que a gente quer seguir. Eu acho que a gente não pode ficar preso, né, naquilo que foi vivido. E o que eu tenho visto cada vez mais, falando sobre as questões atuais mesmo, a gente percebe que através da internet a gente vê muitas pessoas falando sobre os assuntos atuais, como, por exemplo, bullying, né? Que é uma coisa muito comum a se Sim. falar atualmente. E tem Sim. muita gente que fala, mas naquele meu tempo isso não acontecia. Poxa, mas os tempos mudam, não é, Tassi? Sim. E assim, você trouxe um assunto que realmente também é bem polêmico, né? Porque, na verdade, quando... Eu acho que a Camila tem quantos anos? Eu tenho 23. 23, então. Eu tenho 33, vou fazer 34. Eu acho que com relação a isso, quando, né,
no meu tempo de criança, que era um tempo diferente do tempo de vocês, que tem a mesma idade, o bullying, ele tinha uma camuflagem, né? Eu acho que o tempo passou e a gente começou a ver os danos que essas ações trazem para a vida do indivíduo, né? Que naquele tempo a gente não conseguia enxergar e hoje a gente enxerga. Só que eu acho que hoje talvez exista uma potencialização das atitudes e por isso essa fala, né, de que no meu tempo as coisas não eram assim. De fato não eram, né? Eu lembro de diversas situações que eu passei e que nunca houve nenhum tipo de referência de que aquilo iria causar marcas, né? Mas assim, algumas causaram. Se fossem potencializadas lá no passado, até causariam mais, não diminuindo as dores de quem sente o bullying, né, no presente. Eu só acho que essa questão de fazer referência ao passado é porque lá a gente não potencializava, talvez a gente não olhasse para isso da mesma forma como a gente olha hoje. Mas eu acredito no bullying, eu acho que o bullying é real. O que você pensa, Camila? Então, eu penso bem parecido com você, sabe, em relação a isso. Porque eu acredito que as coisas não é que elas não aconteciam no passado, mas sim que muitas coisas não eram faladas, né? E como você falou, hoje em dia a gente pensa muito nas consequências das atitudes e se posiciona em relação a isso. E era o que faltava no passado. Você via que uma pessoa que sofria bullying no passado sofre hoje em dia também. Mas no passado aquilo era meio que encoberto, ninguém se posicionava, ninguém falava nada. Hoje as pessoas se posicionam e consequentemente, é falado mais sobre. Mas não quer dizer que naquela época não existia. Aquela época existia, só que as pessoas não falavam sobre. Era uma coisa que era normal. E quando a gente viu as consequências que certas atitudes trazem para as pessoas, a gente vê que não é normal, a gente se posiciona hoje em dia. Sim, é verdade. Eu posso contar uma história? Eu tenho que contar essa história pra você. Pode. Hoje eu consigo rir. Fique à vontade. Eu deveria estar, assim, na quarta série, talvez, né? Porque naquele tempo a gente falava dessa forma, né? Era quarta série. Já falando sobre a questão dos rótulos, né? Do que é bonito, do que é feio. Eu me lembro, assim, com muita clareza que os meninos da minha sala, eles se reuniram numa mesinha e fizeram uma lista das meninas mais bonitas da sala. E, assim, devia possivelmente ter umas 14 meninas, né? E eu consegui olhar aquela lista, porque todas as meninas queriam ter acesso à lista, né? E eu consegui olhar a lista e eu era a 14ª menina mais bonita da sala. Ou seja, entre todas as meninas, eu era a mais feia. E aquilo ali, assim, nossa, eu carrego até hoje, né? Fui rotulada, né? Da forma como a sociedade concebe beleza. Eu estava totalmente fora dos padrões para os meninos da minha sala. Então, assim, houve até intervenção da professora de pegar a lista, mas não houve uma conversa a respeito sobre o que é bonito, sobre o que é feio, sobre a questão do olhar, da perspectiva, de que beleza é uma coisa interior, que, enfim, a aparência o tempo leva. Nada disso foi trabalhado, foi discutido. Ou seja, eu que lute, né? E eu tive que lutar com essa ideia de ser a menina mais feia da sala. Hoje eu consigo dar risada. Mas aí eu te pergunto, se fizessem isso hoje em sala de aula, como que seria? O que você acha, Camila? Eu sou professora, eu tenho uma ação certa. Você faria o quê? Eu assim, como professora, como professora e como a pessoa também que sofreu bullying, como eu, se você fosse a Tássia. Hoje em dia. Então, hoje em dia, primeiramente, se eu fosse a pessoa que sofreu bullying, eu acho que eu me posicionaria. Eu não tenho total certeza porque, né, existem outras questões, né, que envolvem a insegurança e tudo mais. Mas se eu fosse a professora, eu acho que eu interviria, sabe? Tipo, pegar a lista, a partir do momento que eu tomei conhecimento daquela lista, eu pegaria e eu, tipo assim, conversaria com os alunos
sobre isso, sabe? Para fazer entender que essas coisas maldosas, elas, por mais que seja disfarçado de brincadeira, né? Isso traz consequências para as pessoas, sabe? E esses rótulos e essas problemáticas assim que acontece, isso você acha que não, mas como você mesmo falou, você carrega isso até hoje, então é uma coisa que isso que traz uma consequência muito grande para sua vida e você pode levar até para o resto da sua vida. Você pode não levar, você pode levar. Então eu tentaria fazer os meus alunos enxergarem, sabe, a dimensão disso, por mais que eles achem que seja só uma brincadeira, mas como isso a consequência, sabe? O tamanho dessa consequência, como seria devastador na vida das pessoas. E você, como professora, qual que seria a sua atitude mesmo? Levar todo mundo para a sala do Silas? Silas Cor? Dava 0 para todo mundo. Dava 0 para quem criou essa lista. Tá reprovado já. Primeiro ponto. Hoje a gente vai discutir no recreio a respeito dessa lista. Pronto, acabou o mundo. Essa listagem vai ser discutida na hora do recreio, exceto, né, a vítima do bullying que pode ir merendar. Depois Sim. Você volta para fazer parte da discussão. Mas eu faria disso um trabalho onde eu iria pedir para que os alunos externassem o que é bonito, o que é feio, e falaria muito da perspectiva da força do tempo, inclusive na nossa aparência, que pode ser levada, pode ser não, né? Vai ser levada com toda certeza. É natural, né? É um processo natural. Uhum. Além dos imprevistos que podem ocorrer na nossa vida, que também podem afetar a nossa aparência. Então, a aparência é uma coisa muito leviana, em detrimento do que você é, né? De fato, enquanto ser humano, e que se reflete em ações. Mas eu acho que eu faria assim, um trabalhinho com eles, com exposição de cartazes legal. E coisas assim. É legal que, tipo assim, que hoje esse assunto pode ser discutido, né, e deve ser discutido. Mas não mudando muito o foco do nosso assunto, mas eu queria também trazer coisas positivas, né, sobre o passado. Amores do passado. E, tipo, Desamores. também. Inclusive, a gente estava até discutindo recentemente, parece que as coisas, que pelo menos as relações ou relacionamentos, pareciam antigamente, sei lá, alguns sentem isso, outros não, mas pareciam ser mais intensos, né? Parecia que as coisas que aconteciam no passado pareciam ser diferentes, e eu acredito que realmente sim, eram. Mas eu queria trazer uma questão é que muita gente fala, né? Ah, eu nasci na época errada, né? Deveria ter nascido na década de 60, onde a gente vê, né, em fotos, por exemplo, representando muitos rapazes entregando flores a algumas meninas, onde a época era mais boêmia, mais assim, tinha mais glamour nas atitudes, na conquista, nas relações. Então eu acho que era tudo, vamos dizer, talvez um pouco, não tão quanto, mas de repente mais poético, né? Então eu queria trazer um pouco dessa questão, dessa parte do passado, do que era mais visto, do que era mais demonstrado do que é hoje em dia, sabe? É igual, tipo, muitas pessoas, como eu falei, colocam fotos de antigamente representando os seus amores ou casamentos ou relações antigas, representando como se no passado houvesse mais intensidade nos sentimentos. Não, assim, eu acho que contribuindo com a sua fala, as serenatas, por exemplo, né? Hoje a gente não vê, na verdade nunca vi. Amor, você pode fazer serenata pra mim. Então, assim, realmente, tinha algumas vivências que ficaram lá no passado, né? E que se fossem trazidas para o presente, seria super interessante. Eu adoraria que alguém fizesse uma serenata pra mim. Fala, Camila, o que você acha de receber uma serenata de amor? Muito brega? Eu adoraria, com certeza. Eu adoraria Fica a dica, pessoal. Fica a dica, Camila aí, gosta de serenata. Não, mas assim, e falando sério, não só... Pode falar. Uhum. Não, assim, é porque eu acho que em relação a isso, eu acho que vem muito de costume, sabe? Eu não acredito que hoje em dia os relacionamentos sejam menos intensos do que antigamente, mas eu acho que os costumes mudaram, surgiram novas formas de se demonstrar,
sabe? Que se gosta, que se ama, e diferente do que era no passado. Uhum. Mas o passado era mais bonitinho. Ah, isso com certeza. Mas não só assim, trazendo questões sentimentais, é que o passado ele é muito explorável, né? Dá pra falar sobre tanta coisa sobre o passado e sei lá, dá pra trazer tantas questões que eu fico até meio perdido. Mas igual, por exemplo, também os nossos móveis. Nossos móveis de antigamente eram feitos para serem durados o Pra resto da o vida, resto da vida. para sempre. Mas hoje em dia as coisas são feitas para durar um ano, dois, no máximo, né? Ah, mas isso daí a gente vai trazer para para um outro viés, que é a sociedade capitalista, que tem a Sim, era necessidade isso de que eu ia falar produzir, agora. né, de produção. Você tem que produzir com um tempo curto para que haja, de durabilidade, para que haja nova Uma nova demanda. necessidade de compra, Uhum. exatamente. Então, quando a sociedade descobre que um armário que dura 300 anos financeiramente não vai fazer a roda girar, vão produzir armários cada vez mais precários, né? E falando sobre o passado, a gente está vivendo um momento, e aí pegando o gancho dos móveis, do retrô, né? O retrô virou moda. Uhum. São os móveis com essa característica de passado, ainda que sejam móveis frágeis, né? E eu estava lendo, não sei se a Camila tem alguma propriedade com relação a essa discussão, mas eu achei muito interessante que o retrô, na verdade, ele vem de uma perspectiva pós-moderna, né? E vem com uma necessidade de estar trazendo a sensação de morbidez, de fato trazer um resgate de um passado, mas com essa sensação de morbidez. E por isso os móveis retrô, agora nem tanto, mas quando iniciou mesmo com a força dos móveis retrô, eram todos muito indo para o lado escuro, assim, eram amadeirados, pretos, agora que já vem com mais cores assim alegres, mas inicialmente, quando o retrô vira moda, ele vem mais com essas tonalizações que traz esse sentimento de morbidez. Eu tenho, eu Ficamos tenho, eu tenho notado isso também. Ontem, inclusive, tava até vendo um vídeo de uma menina no Instagram que fez um tour, né, pela casa dela, um apartamento dela novo. E ela tá falando justamente isso, sabe? Que ela gosta muito das coisas mais retrô, mais que remete ao passado, sabe? E realmente, isso tá virando moda mesmo, porque eu tô vendo muita gente seguindo essa vibe, assim, sabe? E por ser, e pela questão, falando sobre a questão cultural também, né? Tipo, o nosso próprio podcast. O podcast era a antiga rádio, É a sabe? antiga Então, rádio. hoje está voltando a ficar famoso, né? Hoje muitas pessoas Exatamente. voltaram a ouvir podcast, voltaram a ouvir rádio e acaba resgatando um pouco dessa cultura retrô, né? E a gente está fazendo parte disso agora, nesse momento. Sim. Sim, a gente entra, né, nesse movimento. Mas vamos falar de amor? Eu falei igual os pagodeiros, vamos falar de Vamos amor. falar de Ai, eu amor adoro agora? pagode. É exatamente essa frase. Me julguem, mas eu sou muito pagodeira. Eu acho que nada mais marcante do que os amores do passado, do que os amores, sobretudo, da fase da adolescência. Eu acho que são os mais ingênuos, assim, os mais desprovidos de intencionalidade, de perversidade, de joguinhos. E tem sempre aquele que marca, né? Vocês que são mais jovens do que eu, porque eu já estou mais velha, tem isso possivelmente com. As lembranças estão mais próximas, né? Sim. Falem, assim, sobre os amores que marcaram a vida de vocês enquanto vocês eram adolescentes. Rapidinho, antes de responder, eu queria trazer uma questão para você e para Camila também. Ai, meu Eu queria Deus. saber se para vocês esses amores do passado, esses relacionamentos do passado, mesmo que sejam os primeiros, que sejam na adolescência, para vocês eram os mais intensos, os mais puros, os que mais sentidos realmente, de fato? Eis a questão.
Pra você, Camila? Você acha que era mais intenso, mais puro, mais ingênuo? Ah, eu acho que sim, né? Porque não. Assim, eu acho que não tem como não ser, por ser o primeiro, sabe? Eu penso assim, mais ou menos Sim, nessa lógica. verdade. Talvez eu só colocaria o primeiro. Os outros, eu acho que eu fui uma adolescente bem namoradeira. Então, assim, essa pureza no meu primeiro amor, que foi aos 9 anos, ele morava no apartamento de baixo. Aí foi um amor bem, assim, desprovido de malícia. Mas como eu me tornei namoradeira muito cedo, e muito namoradeira, então essa resposta fica, assim, restrita ao primeiro amor. E como que É, foi descobrir o seu primeiro amor, né? Como é que foi sentir? Como é que foi se deparar com os primeiros sentimentos da paixão, do amor, do querer o outro? Como é que foi para você ver esse sentimento, sentir esse sentimento? Ah, então, eu me lembro que eu tinha uma calça jeans que tinha um gatinho vermelho, o gatinho vermelho bordado, né? Hum. E eu achava aquela calça jeans, assim, o retrato da infantilidade. E eu não queria mais aquela calça jeans porque eu tinha um primeiro amor. E aí, assim, na ocasião, meus pais não tinham condições de comprar uma outra calça jeans pra mim, eu tive que viver a tristeza da calça jeans e de uma mochila vermelha quadrada, que mamãe sempre teve um péssimo gosto. Ela comprou uma mochila vermelha quadrada para ir para a escola. Eu botava assim nas costas, sabe? Ficava aquela coisa de um lado e aquela coisa de outro. E a calça jeans do gatinho. Eu morria de vergonha dos meus horários de chegar e de sair da escola, porque eu iria encontrar com ele, né? Que na verdade ele era temporário no prédio. Eu iria encontrar com ele e ele iria me ver assim, toda caracterizada de uma menininha de 9 anos, o que de fato eu era. sim, Depois ele foi embora, eu chorei horrores, né? E, enfim, passou, né? Como geralmente esses amores passam. E interessante que depois de algum tempo, eu deveria ter meus 15, 16 anos, eu reencontrei com ele. Ele estava no mesmo prédio, eu no prédio da frente, e aí a avó dele veio a falecer afogada na lagoa aqui, na ocasião em que ele esteve, nessa ocasião que nós nos reencontramos. A gente só trocou olhares e acho que a gente se reconheceu ali, né? Ele me reconheceu também. E aí no dia seguinte eu fiquei sabendo que a avó dele tinha falecido afogada na lagoa aqui, e eles nunca mais voltaram para o apartamento. Caramba, É. que marcante, né? nossa, é Tanto bem marcante positivo mesmo. quanto negativo. Mas fala pra gente, Camila, como que foi o seu primeiro amor? Então, assim, não foi nada demais, não. Foi coisa de escola, né? Até porque eu morei em casa, então eu não tinha muito, não saía muito e tal. E eu lembro que eu gostava de um menino na escola. Assim, eu tinha, sei lá, 13 anos, sabe? Uhum. E ele era tipo assim, a gente não era do último ano, não, a gente era do. Ah, eu não lembro, sei que a gente não era do último ano. Tipo assim, todas as meninas gostavam dele, sabe? Ele era muito legal, ele era simpático, sabe? Educado, bem extrovertido. Uhum. E aí, tipo, eu era muito amiga dele, muito amiga dele. Até porque ele morava perto da minha casa, ele morava um pouquinho depois da minha casa, mesma rua, mas um pouquinho depois. Então a gente sempre ia pra casa juntos. E aí teve um dia que eu falei pra uma amiga minha, eu falei, ai, acho que eu tô gostando dele. Aí eu fui, contei pra ele, assim, numa boa. Falei, ah, acho que eu tô gostando de você e tal. Bem corajosa, né? Aí, aí ele, ah, então vamos, eu só tenho, eu não sinto nada por você, eu só quero ser seu amigo e tal, mas vamos continuar sendo amigos, porque eu não gosto de você. Eu falei, ah, tá bom então, melhor que nada. E foi isso. Mas eu vejo ele às vezes, de vez em quando, ele tá até casado hoje em dia. Aí ele mora perto de casa ainda, né? Então eu vejo ele às vezes, aí ele vem, Caramba. fala comigo, tipo, sabe, dá um abraço, eu fico, ah, tá bom então, vou falar com você também. O Camila dá até um pagode essa sua história É, aí, dá, não dá? desilusão.
Ai, meu Deus. Você não vai escapar, não, hein, Vitor? Você vai falar sobre o seu primeiro amor também. Eu ia contar agora. Nossa, pra mim foi muito marcante, porque foi o meu primeiro beijo com a pessoa que eu gostava, a primeira pessoa que eu gostei de verdade. Foi a Ai, primeira gente, que que você Foi a fofinho. primeira pessoa que eu beijei. E foi assim, foi, sei lá, até meio. Fico meio perdido de explicar. Porque como é que foi, mais ou menos, né? Vou explicar pra vocês. Eu ia muito lá pra cidade de Rio das Ostras, né? O meu primo morava lá. E a gente ia lá para as reuniões da igreja, da religião, juntos lá. E dentro da, da religião, a gente estava sentado lá assistindo a reunião, né? Normal. E passou uma menina, tipo uma menina loira, assim, dos olhos azuis. E eu falei assim: Meu Deus, tô apaixonado. Eu tinha 13 anos na época. Eu não sei se você conhece ela, a Mônica. Então, branquinha. é... Ah, mas ela era bonita aos meus olhos. Beleza, né? É uma questão de olhar Ah, mesmo. beleza bem subjetiva, né, gente? E aí eu olhei assim, caramba, tô apaixonado. E tipo assim, era muita desilusão, né? Porque eu só tava lá bem de vez em quando, né? E, os primeiros sentimentos pra mim foi muito estranho sentir estar apaixonado, sabe? Eu nunca tinha sentido esse sentimento. Então, tipo assim, eu lembro de ter ficado deitado na cama, tipo, fiquei sem dormir a noite inteira pensando nela, sabe? E aí eu pensando em outro dia, em querendo comprar algum presente pra ela, algo do Mentira! tipo, sério. E eu fiquei a noite toda acordado Mas pensando só nisso. olhar, por Ah, tipo você assim, ter sem ter contato, sem conhecer ela só pessoalmente. vendo. É, só vendo. E Isso aí aqui é amor depois de passou. verdade. E aí depois passou um tempo, né? Passou uns meses, eu comecei a ir lá muitas vezes e meu primo era próximo, a família dela era próximo da família do meu primo. Então ela acabou indo muitas vezes lá na casa dele. E a gente acabou se conhecendo. Eu fiz amizade com o irmão dela estava interessado na minha prima. Eu falei assim: então eu desenrolo minha prima pra você, você me desenrola sua irmã. Aí ele falou assim: fechado. Aí a gente fez um trato. Aí acabou o que foi acontecendo. Ela mesma veio conversar comigo, morrendo de timidez. Eu lembro que na época eu tava fazendo carinho na barriga do cachorro e ela veio conversar comigo. E ainda bem que foi a atitude dela, porque se dependesse de mim, muita coisa não ia acontecer nada, porque ela era uma pessoa extremamente tímida. Mas aí acabou que aconteceu, e aí a gente ficou, a gente se beijou e tal, e foi muito emocionante pra mim, porque foi tudo a primeira vez, sabe? Você comprou presente pra ela? Foi. Eu nem lembro se eu comprei, eu acho que eu comprei, acho que eu Que mandei, eu não absurdo! Sem lembro. comprar pro seu irmão. Eu não lembro especificamente dessa parte, mas aí a gente ficou, a gente se beijou e foi muito assim emocionante pra mim, sabe? Foi a primeira pessoa em que eu gostei, a primeira pessoa que eu senti, a primeira pessoa que eu beijei, então foi assim muito impactante, sabe? Que lidar com aquele sentimento, com aquela novidade daquelas emoções pra mim foi muito diferente, sabe? Mas foi legal, é uma história que eu gosto de lembrar. Legal. E aí a gente vê, né, o quanto que o passado nos faz, né? Nós somos história. Sim. Histórias, eu costumo dizer isso. Amores, temos 29 minutos de podcast, nem senti esse tempo passar. Adorei a Camila, uma fofa. Me segue no Instagram. Obrigada. Me manda seu Instagram que eu vou te seguir. Tá, vou mandar. Então, eu queria que a gente encerrasse, mas eu queria que a gente encerrasse representando o que significa o passado para cada um de nós. E aí eu queria que começasse com você, Camila. O que o passado mim? representa para você? O que o passado representa pra mim? É, O quando você ouve passado. assim, passado. Então, eu Pode acho falar à que o. vontade, sem se preocupar. Tá. Não vou muita vontade, não, porque eu falo muito também, né? O Não, mas pode passado. falar, fala o quanto Não, quiser, fale muito. não, tô brincando. Não, pra mim, o passado é. Eu acho que é a construção, sabe? Do que a gente é. É tudo que fez a gente chegar até onde a gente tá, sabe? No nosso momento atual. E aí, daqui pra frente é ver o que vai acontecer, né?
Perfeito. Passado é construção. E para você, Tess? Passado é saudade, passado é poesia, passado é beleza, passado é dor, passado são marcas, passado é história que nos retrata. Acho que é isso. Eu acho que nada existiria se não tivesse uma história para contar, né? Nós não existiríamos se não tivesse uma história, se não tivesse um passado. O passado ele sempre vai estar ali. Então ele merece ser contado, ele merece ser ouvido, ele merece ser visto. Acho que ele não merece ser esquecido como muitos têm esquecido ultimamente, né? É, A gente verdade. precisa do passado. Eu também acho. Aprender com o presente e construir um futuro para que as pessoas lembrem do passado também. E a gente fica nessa analogia eterna que a gente falou agora, passado e presente, futuro, e é isso. Eu só queria agradecer, Camila, pela sua participação, te convidar para os próximos episódios que a gente vier aí a gravar, tá? Obrigado mesmo por ouvir, por participar. Foi muito legal a sua participação. Eu que agradeço. Eu gostei bastante também. Eu nunca tinha participado de um podcast, né? Mas quando eu vi lá o seu convite, eu falei, preciso disso na minha vida. Mas eu gostei bastante. E pode me convidar para os próximos. Eu também adorei. Você é muito, muito, muito fofa. Ah, obrigada. Eu tenho essa vozinha de criança mesmo. Mas então tá bom, pessoal. Vou estar encerrando aqui o podcast. Obrigado por quem ouviu até agora. E quem não sabe, fica disponível tanto no Spotify, no Deezer e também no nosso site, tá bom? Então confere lá. Valeu, ativa o sininho, não esquece de se inscrever no canal e bye bye. Obrigado, pessoal. Beijo, 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 Camila. Pessoal. Beijo.